Glória a Deus. Tá calor, não tá não? Glória a Jesus. É interessante, eu não queria falar de crise, amém? Eu vou falar de Cristo então. Pronto, aí não é? A Cida citou um versículo aqui que Gálatas capítulo 2, versículo 20, né? Que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é assim? Esse versículo ele é joia, não é? O difícil é saber que a gente não vive, que Cristo vive através de nós, não é isso? Porque fazendo assim eu preciso anular o meu eu e deixar que Cristo viva através de mim. Não é assim? E deixa eu te perguntar, você não precisa responder, fica aí pensando, tá? Como que é ser cristão nos dias de hoje? Não é? A gente olha assim para um cenário que estamos vivendo e eu fico imaginando como é ser cristão nos dias de hoje. Pedro, se você quiser sentar, viu? Fica à vontade, fica tranquilo, você que sabe, né? Quer dar um descansinho? Os meninos colocam o fundinho lá para nós, não tem problema. Então, o que é ser cristão nos dias de hoje? É uma pergunta. E uma segunda pergunta, o que é ser cristão? Porque nós nos deparamos muitas vezes em determinadas situações que nós achamos que somos cristãos. E talvez não é bem assim, porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse texto vem de um homem chamado Paulo, que antes era Saulo, e que a palavra nos traz um currículo desse homem que é invejável. Um currículo de um perfeito cristão, que observava todas as coisas da palavra, rigorosíssimo com a palavra, zeloso com a palavra. Mas houve um momento na vida daquele homem que ele disse que não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia através dele. Então, como é ser cristão nos dias de hoje? O que é ser cristão? É interessante que, meus irmãos, nós temos tudo hoje para viver o nosso tempo de 24 horas do dia, empregado em alguma coisa, e provavelmente longe desse livro. Você não precisa ir longe, vou pegar só Instagram, Facebook e WhatsApp, só essas 3 redes sociais. Se você for observar tudo que chega no seu telefone ou no seu computador, sobre essas 3 redes sociais, eu acredito que você vai levar muitas horas no dia, ou um bom tempo durante o seu dia, para ler, responder e avaliar. Sim ou não? É importante as redes sociais? Sim, é claro que elas são importantes, muito importantes. Mas o que eu quero dizer com você isso é que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é como é ser cristão nessa época, aonde nós temos informações em cima de informações, e muitas vezes essas informações talvez não nos levam verdadeiramente a sermos cristãos. Então uma coisa é você saber o que é ser um cristão nos dias de hoje, como ser um cristão nos dias de hoje. E a outra coisa é saber se eu sou realmente um cristão. Se nós temos tantas adversidades, tantos problemas, todo dia parece que vem uma preocupação ou várias preocupações, não é? Agora a preocupação é do arroz, amém? Não é? Um tempo atrás era o feijão, foi ano passado eu acho, não era? Vai ficar todo mundo sem feijão. Irmão, todo mundo está comendo feijão. Só não come quem não quer ou quem não pode comprar. Sabe, meus irmãos, há coisas na nossa vida que todos os dias vai chegar uma informação.
um sistema que tem gerado as coisas para querer nos tirar de um propósito. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para viver uma vida terrena somente, mas nós estamos aqui por causa de um propósito de Deus que vai ser visto através de nós, se nós entendermos. E se nós soubermos que precisamos alcançar esse lugar. Quem vai para a maratona vai sem preparo, vai sem fazer primeiro um bom preparo, um bom treinamento. A pessoa não treina só fisicamente, ela precisa de cuidar da dieta dela, ela precisa cuidar do peso dela, ela não pode exceder o peso, também ela não pode ter muito pouco peso. Então, para você entrar numa maratona, você precisa primeiro preparar algumas coisas e ser realmente preocupado e destinado a cuidar daqueles fatores para que você possa ser um competidor de ponta numa maratona. E isso não significa que você vai vencer a maratona. E muitos que procuram uma vitória, eles procuram porque eles querem um prêmio, sim ou não? Quem ganha, ganha um prêmio natural. Provavelmente vai ganhar lá não sei o quê. O campeão da Fiat Barretos vai ganhar uma Dodge Ram. É um bom prêmio, não é? É um bom prêmio. Então ele vai se preparar para isso. Mas na verdade ele não quer só isso, ele quer a fama, ele quer as redes, ele quer que o nome dele seja celebrado diante de outros. E para nós, meus irmãos, que queremos ser verdadeiros cristãos, homens e mulheres de Deus, há um prêmio que nos espera, amém? Aleluia! Só que esse prêmio não é fácil. Aqui na terra nosso prêmio é a cruz. Mas lá no céu não, no céu é um trono de rei. Porque aos vencedores dar-te-ei. Então aqui nós carregamos uma cruz, mas lá no céu nós vamos receber um trono de glória. Carregar cruz, meus irmãos, dá crise. Muitas vezes você carrega uma cruz e você não está preparado fisicamente para carregar ela. Muitas vezes você custa carregar o seu próprio peso e você tem que colocar sobre as suas costas um peso a mais. Então nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus, sabendo que há uma resposta de Deus para nós, há uma resposta do Pai para nós, filhos. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Eu vou ler talvez uns três textos provavelmente da palavra esta noite. Eu preciso compartilhar isso com você. Lucas capítulo 2, versículo 33. É interessante, todo dia nós temos circunstâncias para nós questionarmos, sim ou não? A Cida falou aqui que ela passou por uma crise ontem, né, Cida? Foi isso, não é? E nós só vamos entender, meus irmãos, a resolver nossas crises, se nós entendermos que nós temos um Pai, que nós somos filhos. Se eu entender que eu tenho um Senhor, e esse Senhor me serve em determinados momentos, Ele vai me servir em determinados momentos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas se eu entender que eu tenho um Pai, Ele vai me socorrer, independente daquilo que eu fiz, porque Ele é Pai. Falei do arroz, não falei? Poucos meses atrás agora, a gasolina tinha caído o preço, o combustível, não tinha?
E agora? Subiu de novo. E aí, você vai parar de andar de carro? Ou de moto? Você pode até economizar, dependendo dos gastos que você tem. Você talvez precise. Então, meus irmãos, todos os dias há uma diversidade na nossa vida. Há algo que vem contra nós para nos querer tirar da nossa fé, firmada em Cristo Jesus. E fé não é somente cumprir protocolos. Fé não é somente cumprir requisitos. Fé não é cumprir decretos. Porque se fosse assim, Saulo seria o homem de maior fé, porque o currículo dele na Bíblia está muito bem descrito. Só que ele teve que deixar de ser Saulo para ser Paulo. Um dia ele teve que reconhecer que não era mais ele quem vivia, mas era Cristo que vivia nele, através dele. Se eu for lá pela palavra, meus irmãos, aquele jovem rico, Jesus chega nele e ele traz para Jesus tudo que ele observava, os princípios religiosos da época. Ele era um bom religioso, ele cumpria todos os protocolos da religião, só que o coração dele não estava em Cristo. Tanto é que Jesus fala para ele: vende tudo e depois me siga. Diz a palavra que aquele jovem saiu de perto de Jesus o quê? Triste. Ué, mas ele era uma pessoa que observava todos os protocolos, todos os decretos, todos os princípios da palavra. Mas o coração, como a Cida disse aqui no início, sabe, o coração não estava em Cristo. Não é diferente hoje, meus irmãos. Nós temos uma igreja que Jesus Cristo vem buscar. Amém? Dá um amém assim, fala: eu sou essa igreja. Fala com a voz de fé profética: eu sou esta igreja. Porque eu preciso caminhar para isso. Porque, meu irmão, vai ficar uma outra igreja. Eu não sei quem é essa igreja, amém? Eu preciso ser e eu quero ser a igreja que Jesus vem buscar. Não é fácil, eu preciso carregar uma cruz. Eu preciso superar as minhas crises. Jesus nasceu, amém? O que é que Maria e José teve que fazer? Esconder, sim ou não? Fugir. Porque eles queriam o quê? Matar o menino, sim ou não? Lucas capítulo 8, no versículo 33 diz assim, olha: e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Então, havia ali um homem chamado Simeão, um homem que diz a palavra que ele estava sendo movido pelo Espírito de Deus, e ele declarou várias coisas sobre a vida de Jesus Cristo, amém? E diz a Bíblia para mim e para você que em Lucas capítulo 2, no versículo 33, que o pai e a mãe de Jesus Cristo, Maria e José, eles se admiraram daquelas coisas que estavam dizendo sobre Jesus, amém? 34 diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. A mãe e o pai se alegravam dos dizeres que eles ouviam sobre o menino Jesus Cristo. E aquele homem chamado Simeão,
movido pelo Espírito de Deus, diz que aquele menino ele ia ser motivo de divergências, amém? Motivos de discussões, como diz aqui, olha, ele vai ser um motivo tanto para coisas ruins, como para levantamento de muitos. Eu preciso ser levantado por ele, assim como você. Muitos de Israel, diz a palavra. E aí aquele homem fala assim, para ser alvo de contradição. Uns creem, outros não creem, uns fazem de um jeito, outros fazem de outro. Meu irmão, estava lendo uma revista. Essa revista diz para mim e para você que o evangelho está diminuindo, ele está encurtando. E essa revista, ela foca principalmente os jovens. Esse texto, essa reportagem, dizendo que a maioria dos seres humanos mais jovens, eles hoje desacreditam da palavra. Eles estão tão cheios de conhecimento, tão cheios de informática, de ciência, de informações, que a maioria deles desacreditam da palavra. Os que ainda estão na igreja acham que, a maior porcentagem deles acha que Jesus realmente não é a solução mais. Os que estão na igreja. Meu irmão, então onde está a solução? Se eu venho na casa do Senhor buscar uma palavra, buscar uma comunhão, buscar uma oração. Vou abrir um parênteses. Na verdade nós não deveríamos vir aqui buscar nada, né? Na verdade nós deveríamos aqui só doar, amém? Doar a sua oração, a sua adoração, o seu louvor, a sua oferta, o seu dízimo. Entregar a sua vida aos pés de Jesus. Isso deveria ser o nosso posicionamento quando nós entramos nessa porta. Mas nós passamos por situações, adversidades, crises, que nós precisamos o quê? De ajuda, sim ou não? Nós precisamos de ajuda, sim. Aqui nesse texto diz que uma espada ia traspassar a alma de Jesus, para que fosse manifestado pensamentos de muitos corações. Como que ficou os corações daquelas pessoas que assistiram Jesus ser crucificado na cruz, naquele momento? Lá estava Maria, mãe de Jesus, né? Perdão. Lá estavam os discípulos de Jesus. Lá tinha uma multidão de gente. Lá tinha os soldados que escoltaram Jesus para a cruz, não é? Lá tinha os soldados que pregaram Jesus na cruz. Lá tinha um soldado que enfiou a espada do lado esquerdo do abdômen de Jesus Cristo. Então lá tinha muitos corações. Como que ficaram o pensamento desses corações naquele momento? Eu sei que João estava o quê? Aos pés da cruz. Os outros discípulos de Jesus, não sei onde eles estavam, mas a palavra fala para mim que João estava aos pés da cruz. Irmão, a informação que nós temos aqui, em Lucas 2, que Maria e José estavam, muito satisfeitos com as informações que eles receberam sobre a vida de Jesus Cristo. Mas de repente aquele homem movido pelo Espírito de Deus diz assim: olha, esse menino vai ser o quê? Morto. Uma espada vai atravessar ele. Aconteceu isso ou não? Aconteceu. Maria e José fogem porque queria matar Jesus. Aí no momento que Maria e José estavam felizes, consagrando Jesus Cristo ali, apresentando Jesus Cristo, fazendo o ritual da religião da época, eles recebem uma informação boa ou ruim? Ruim. Esse menino vai ser motivo de ruína, mas também vai ser motivo de contradição.
Olha, pai, aí ele falou para a mamãe, especificamente para Maria: Maria, esse menino vai ser traspassado por uma espada na alma. Você recebe um presente, seu filho, e vem um homem de Deus ou uma mulher de Deus e fala assim: olha, esse menino vai sofrer uma consequência lá na frente. Você, como mãe, como seria a sua reação? Você recebeu uma palavra que, sabe, não era legal, não é? Todos os dias nós recebemos palavras, meus irmãos, que querem nos empurrar para baixo. Todos os dias nós passamos por situações que querem nos tirar da presença de Jesus. Mas há um propósito de Deus. Então a questão não é só ser cristão nos dias de hoje. A questão é se eu sou ou não sou um cristão. E ser cristão, meu irmão, não é cumprir, igual eu falei, com decretos, decretos, princípios. Não é somente isso. Não é somente rituais. Ser cristão, meu irmão, é reconhecer a Cristo e seguir Cristo. Ser cristão é saber que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não é fácil. É crise atrás de crise. Todos os dias nós sofremos uma crise. Quando Jesus tinha passado por várias crises, carregando a cruz, depois de ser humilhado, maltratado, espancado, ser pregado com a coroa de espinhos, e caminharam uma certa distância com a cruz nas suas costas, houve um momento que Jesus o quê? Caiu. Não conseguiu carregar mais a cruz. Mas tinha um homem também chamado o quê? Simão, né? Simão ou Simeão? Hã? E agora, hein? Simão ou Simeão? Hã? Simão. Que veio ajudar o quê? Jesus. Então Simão, por um momento, ele auxiliou o quê? Jesus. Era Simão de Cereia, era Simão Cirineu, é isso? Lá fala de Cirineu, antigamente usava muito termos de sobrenome. Na verdade não era um sobrenome, era um apelido, porque aquele homem era da cidade... Oi? Cereia, agora não me lembro. É igual Maria de Madalena. Por que era Maria de Madalena? Porque ela era de uma outra cidade. Não era sobrenome dela, era Maria, só que ela era Maria de uma cidade, Magdala, se eu não me engano. Era muito comum aqueles nomes naquela época. Voltar para o texto, amém? Então, meu irmão, Maria recebe uma notícia: olha, esse menino ele vai ser traspassado por uma espada. Mas isso vai acontecer para que se manifestem alguns pensamentos dos corações das pessoas. E como está meu coração hoje? Naquilo que eu tenho esperado de Jesus Cristo. Como está hoje a minha vontade de seguir Jesus? Como está hoje os meus conflitos na minha mente? Que eu recebo todos os dias as informações que nós recebemos perante aquilo que eu tenho esperado de resposta de Deus. Então nós recebemos várias informações, passamos por crises. Como que eu ponho isso na balança hoje, de um lado, e do outro lado eu coloco a resposta que Deus tem me dado? Parece que a balança está assim, né? Tem muita diversidade, tem muito peso, tem muita diversidade, tem muita crise, tem muito problema. E parece que a resposta de Deus não equilibra os problemas, não é assim? Parece assim, não parece? Parece assim, meus irmãos.
Aqui Maria recebeu uma palavra de um homem movido por Deus, que Jesus ia morrer através de uma espada. 1 Pedro, vai comigo em 1 Pedro capítulo 2, se eu não me engano. Aliás, 1 Pedro capítulo 1, mais no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro. Depois de Hebreus, mais no finalzinho. Você vai pegar Apocalipse, voltar um pouquinho, você vai achar Judas, 1 João, volta mais um pouquinho, você acha 1 Pedro. Primeira Pedro no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Oi. 1 Pedro, não, estou em 2 Pedro, meus irmãos, perdão. Perdoa eu aí. Depois nós corta a edição, amém? Vocês estão prestando atenção, isso é bom, hein? Eu também estou achando, esse trem está diferente, ué. E vocês vão deixando eu caminhar, glória a Jesus por isso, amém? 1 Pedro então, capítulo 1, versículo 3, amém? Agora sim. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, meus irmãos, benditos somos nós que cremos através de Jesus Cristo. Benditos somos nós por uma misericórdia que Deus tem tido um dia após o outro com a nossa vida. Benditos somos nós que fomos regenerados por uma viva esperança. Então quer dizer que se sua esperança o quê? Morta, não é isso? Porque a palavra fala que há uma viva esperança. Ou seja, mesmo que talvez estou vendo tudo dar ao contrário, eu vou esperar que algo vai acontecer, ou seja, que algo ainda vive. Domingo passado eu falei sobre Abraão. Houve um momento que Abraão desacreditou na vida de Isaac, mas a partir do momento que aquele homem entendeu o propósito dele sobre aquilo que Deus havia falado para ele, aquilo que Deus falara a Abraão, ele reviveu
Ele trouxe uma viva esperança que aquele menino se tornaria o quê? Real. Viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança. Meu irmão, é uma herança para mim e para você, se nós entendermos que nós somos filhos. Uma herança incorruptível, uma herança que não tem mancha, que não tem mácula. Quantos na face da terra recebem heranças indevidas? Heranças sujas? Sim ou não? Meus irmãos, todos os dias alguém morre, tinha uma herança, só que a herança dessa pessoa era uma herança o quê? Suja. E os filhos recebem o quê? A herança. A herança de Deus para os seus filhos, diz a palavra que ela é o quê? Sem mancha, sem mácula, reservada nos céus. Para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante um princípio chamado fé. Meu irmão, Maria pega Jesus Cristo, mas José corre, esconde, foge. E de repente eles acham que estão tranquilos, consagrando Jesus, cumprindo os rituais com Jesus Cristo. Vem um homem de Deus e fala: olha, esse menino vai morrer, uma espada vai atravessar a alma dele. Esse menino vai ser motivo de muitos problemas, de muitas divisões. Como que essa mulher recebe essa informação? Como que ela caminha na fé? Como foi a mente de Maria durante todos os anos que ela caminhava com Jesus Cristo? Como tem sido a nossa mente, meus irmãos, nossos pensamentos, as nossas atitudes? Todos os dias nós temos caminhado com Jesus Cristo, porque é uma informação que nós recebemos na terra, mas há uma outra informação que nós recebemos da palavra. Olha como que a Bíblia continua nisto: exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, meu irmão, haverá um breve tempo que nós seremos o que? Contristados. O que é ser contristado? É ficar triste de novo. Você ficou triste por causa de uma situação, amém? Aí você passou por aquela situação e estava tudo beleza, tudo jóia, tudo ótimo. De repente vem ela de novo, ou uma situação semelhante. Aí você faz o que? Fica triste de novo. Sim ou não? Contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que um ouro perecível. Vou perguntar para o pastor Antônio: o que é um ouro perecível, pastor Antônio? Que diz que ouro não perece, ouro dura eternamente, não é? Ainda fala, mesmo apurado por fogo, ou seja, um ouro puro. Então, uma vez mais confirmado o valor da vossa fé, aqui ele está comparando um valor da nossa fé com um ouro perecível, com um ouro que foi chegado ao fogo, ou seja, com um ouro que é purificado, e diante dos nossos olhos esse ouro, ele é o quê? Inacabável. Ou seja, compara a nossa fé como algo que não deveria o quê? Ter fim, acabar. E nós colocamos um fim na nossa fé, ou uma vírgula, ou um ponto e vírgula, ou 2 pontos na nossa fé, quando nós desistimos ao receber uma informação que nós não queríamos. Eu posso pôr um ponto final, amém? Desistir de Jesus Cristo e nunca mais procurar Jesus Cristo. Você conhece alguém assim, com certeza. Alguém que um dia esteve nos caminhos de Jesus e hoje ele está caminhando sem Jesus. Isso é um ponto final. Mas às vezes a pessoa coloca uma vírgula, ela dá
uma parada, uma respirada, e ela continua o quê? Caminhando. Ou um ponto e vírgula, ou 2 pontos, não é isso? 2 pontos é diferente de vírgula, por quê? Porque você tem que fazer uma pausa, não é isso? Sim ou não, professoras? Né, Diana? Quando você coloca uma vírgula, né, pastora Eva? É algo assim bem rápido, né? Quando você coloca 2 pontos, é porque você tem que fazer uma breve pausa, não é isso? Sim, é o nosso português, ele é complicado mesmo, tá? É mais ou menos assim, tá certo? Então, meu irmão, há situações que chegam diante de nós, que nós precisamos permanecer, continuar, porque nós não podemos ser daqueles que retrocedem, porque os filhos de Deus não foram feitos para retroceder, mas Deus fez filhos para avançar. E o nosso avanço nem sempre significa alcançar algo melhor aqui na terra. Talvez aqui, meu irmão, está ruim, mas na verdade nós avançamos para o céu. Maria viu Jesus Cristo nascendo, amém? Sentiu as dores de parto, caminhou com Jesus Cristo até 30 anos, junto com ela, na casa dela, entre aspas, né? Lógico que Jesus Cristo andava pelos lugares, mas até 30 anos, porque Jesus Cristo ainda não tinha assumido o seu ministério. Mas Maria, quando Jesus Cristo era de colo, bebê, ela recebeu a informação que aquele menino ia ser o quê? Traspassado por uma espada. E ela caminhou com esse menino. Como que foi a fé de Maria? Meu irmão, capaz que eu vou colocar aqui agora um parêntese, mais um parêntese, amém? Você não vai encontrar isso aqui nos livros da Bíblia, você vai encontrar isso no livro Clementiano. Como que Maria caminhou com Jesus? Capaz que alguém chegava perto de Jesus: Maria, deixa eu pegar Jesus no colo. Hã? Será que... Eu entrego ou não entrego? E agora? Será que ele está com a espada na mão? E aí? Ué, ela tem que fugir porque eles iam matar Jesus. Aí vai fazer todo o ritual com Jesus Cristo. Vem um homem de Deus, que traz uma palavra de Deus. Ou seja, que lá ia acontecer. Só que ele não falou que ia ser com 33 anos, amém? Ele só disse que iria acontecer. Quando Jesus Cristo talvez estava maiorzinho, sei lá, 10 anos, 11 anos, 12 anos, fugiu, né? Maria e José da falta de Jesus. Jesus estava com 12 anos. E eles ficam procurando Jesus, não é isso? Cadê Jesus? Onde que Jesus foi? Pronto, aconteceu o que Simeão falou. Como que ficou a mente de Maria, meus irmãos, preocupada com Jesus? Mais uma vez eu te falo, a Bíblia não fala disso, tá? Eu estou conjecturando algo aqui. Porque como que fica a nossa mente quando nós recebemos uma informação que nós não queríamos? Como que fica a nossa vontade de agir, de querer fazer, de falar, de resolver situações, meus irmãos, que nós não vamos resolver. Quem vai resolver é Jesus Cristo. E a nossa atitude vai ter que ser uma atitude de fé. Um valor de fé comparado a um ouro purificado por fogo. Ou seja, uma fé que não acaba, uma fé pura, uma fé no coração de Cristo Jesus, que nós já vencemos. Como ficou Maria? Jesus com 12 anos. Acho que a hora que ela vê Jesus pregando para aquele pessoal, eu não sei não, mas acho que Maria deve ter abraçado Jesus demais. Menino, como é que você some assim, menino? Como é que você é forte do seu pai, da sua mãe, menino? Não é assim que a gente faz com nossos filhos, quando eles fortes dos nossos olhares? Principalmente com uma palavra de Deus sobre aquele menino.
Meu irmão, nossa vida é uma vida na fé. Nossa vida é para ser vivida reconhecendo Cristo todos os dias em nós e caminhando junto com esse Cristo. Isso é fé. Isso é ser cristão. Não é somente cumprir os protocolos, os decretos, os princípios, mas é caminhar com Jesus, esperar em Jesus. Passa o texto comigo mais um pouquinho. 1 João. Mais para frente, só mais um pouquinho. 1 João, capítulo 5. Já estou terminando, amém? Meus irmãos, é interessante, né? Diante de uma crise global. Esses dias eu falei sobre isso, né? Crises globais pedem resoluções globais, sim ou não? Respostas globais. Isso é princípio anticristo, amém? Porque vai ter que ter alguém para resolver a crise global. Isso vai acontecer. Diante de tanta situação que o mundo todo está passando, sim ou não? Eu fui comprar esses dias uns filezinhos de tilápia, que é sadio, né? Era R$22 o quilo. Aí passou uns 10 dias, eu fui comprar de novo, era 24. Passou mais poucos dias, eu fui comprar de novo, era 26. E parece que agora já está 28. 30. Meu irmão, crise, não é? Ué, está tendo crise e as coisas estão só o quê? O arroz era 15, 12. Agora é 25, é 30. Meu irmão, o que é que subiu, que dobrou o preço do seu ganho? Me responde. Que você ganhava, vamos supor, R$1.000 por mês, e agora você ganha 1.500 pelo menos. Vou nem falar o dobro, em R$2.000. Meus irmãos, crise atrás de crise. Crise gera crise. E sabe quem ganha com isso? Quem tem o quê? Provisão. Quem tem sobrando. Só que a nossa sobra, meus irmãos, ela não pode ser somente naturais, porque Deus é Deus que dá com sobra. Por isso que eu falei, não faltou feijão na sua casa, não vai faltar arroz, não importa o preço. Porque Deus vai continuar colocando arroz na sua vida, se você gosta de comer arroz. Eu tenho economizado muito arroz lá em casa, amém? Ainda mais agora tem que economizar mais um pouquinho. Glória a Deus por isso. O abacaxi não subiu muito ainda não, né, João? Por enquanto. Enquanto tá barato, nós vamos comer abacaxi, meu irmão. Eu gosto muito, o João sempre dá uns abacaxi deliciosos. Irmão, a nossa resposta, ela não vem da terra, amém? Entenda isso. Sabe, a nossa resposta é para o céu. Vem de lá. Olha só o que 1 João no capítulo 5, a partir do 13. Olha o que João fala aqui para mim e para você. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, você tem uma vida eterna, amém? Para isso você precisa de crer. Crer em quem? Jesus Cristo. E crer, meu irmão, é caminhar segundo Ele caminhou. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então quer dizer que se eu pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, aquele que crê, significa que Deus o quê? Ouve. Amém, glória a Deus. Primeiro passo, Ele ouve, amém? Não sei se Ele vai fazer, glória a Deus, mas Ele ouviu.
Eu ouço muitas coisas que meus filhos querem, mas não significa que eu vou fazer. Eu vou avaliar se isso é bom, se isso é ruim, se isso vai impulsionar meus filhos para algum lugar melhor. Nós não queremos problemas, sim ou não? Eu não quero, mas nós vamos passar por eles. Mais um parêntese. Criancinha hoje pequenininha de colo, né? Poucos meses. Papai está lá, mas a mamãe com smartphone, amém? Coloca lá um desenho legal, porque tem muita coisa legal no telefone. Sim ou não? Tem muita coisa. E aí o menininho está lá vendo aquele negócio, escutando as musiquinhas, barulhinho. Tá jóia, tá ótimo, tá? Caladinho, mais satisfeitinho no colo. Aí chega no doutor para ser consultado. Aí o doutor fala, deita a criança ali. Assim? Aí tira o quê? O celular. E o que acontece com o menino? Chora. E tem uns, meus irmãos, pequenininhos, de 6 meses, 7 meses, eles não choram não, eles esperneia. Dá o quê? Crise de abstinência, porque tirou alguns minutos do telefone. Aí o papai mais a mamãe, você está lá examinando a criança, eles pegam e fica assim, ó. Ajuda muito o doutor, tá? Ajuda, tá? Pode continuar fazendo. Ajuda, tá? Que fica quietinho, caladinho. Fica mais fácil você examinar o menino, tá certo? Porque tem uns que não é fácil, né? É assim, nós somos assim. Tem uns que são mais fáceis, outros são mais difíceis, né? Tem uns que a gente se julga impossível, não é? Mas nada é impossível para Deus, amém? Glória a Jesus por isso. Então ajuda, não ajuda? Aí tira ali para pesar o menino. Aí o menino começa o quê? Espernear de novo. Meu irmão, é assim. Estamos aprendendo a viver em crises. Deus de criança não pode tirar nada. Que nós entramos o que? Em crise. Só que diz a palavra para mim e para você aqui, que se você crê, se você acredita numa palavra, você vai fazer o quê? Pedir, e Deus vai ouvir. E no versículo 15 fala assim, olha, se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Ou seja, se eu creio, se a minha fé tem um valor comparável a um ouro refinado pelo fogo, que aparentemente é perecível, mas eu nunca vi ouro acabar. Você já viu, pastor Antônio, ouro acabar um dia? Acabar o ouro. Assim, o ouro acabou, não é ouro mais, virou ferrugem. É porque ele não era puro. Se você tem essa fé, meu irmão, se você tem esse princípio sobre a sua vida, você vai crer que você pediu, e você vai ter o quê? Você vai ter a certeza de aquele pedido que você fez terá uma resposta de Deus. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando chegar o arroz a R$40, amém? Não, eu não estou esperando isso não. Eu estou esperando que ele caia para 10. E se não cair? Não vai resolver ficar olhando para o preço do arroz. Eu vou continuar olhando e pedindo para Jesus. Jesus, vem logo. Porque a hora que o Senhor vier, Jesus, eu vou. E aí eu não vou mais comer arroz de 50. Amém? Meu irmão, porque se eu for com Jesus, eu não vou comer mais arroz da terra. Pensa em algo bom, amém? Lá no céu você não vai precisar do arroz da terra. Meu irmão, então nós temos que clamar. Se as coisas estão ficando cada dia mais difíceis, clame a Jesus, para que Ele venha buscar você. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Ele vem. Paulo
se preparou para Jesus vir na época dele, amém? Ele se preparou, pensando que Jesus viria na época dele, em 60 e poucos anos depois de Cristo. Nós estamos a 2020 anos depois de Cristo, e a palavra está dizendo que Jesus vem, diz que vem sem demora. Meu irmão, e ele vem? Ele vem. Sabe então, meu irmão, a partir do momento que eu vejo que as crises, a situação terrena está ficando cada vez mais caótica. Meu irmão, a tecnologia melhora, os medicamentos melhoram, o tratamento da medicina melhora, a nossa vida, a qualidade de vida melhora, sim ou não? Melhora sim, porque hoje você pega idosos de 80, 90 anos que vivem super bem. Então há uma melhora natural das coisas. Mas na verdade, meus irmãos, o sistema, a condição está se tornando cada vez mais caótica. Diz a palavra que a terra geme com os sofrimentos, com os ataques do ser humano. Porque quanto mais indústria, quanto mais carro, quanto mais tecnologia, mais o quê? Poluição, menos qualidade de ar para nós respirarmos. Cada dia mais câncer, cada dia mais doença depressiva, cada dia mais suicídio. Por que as pessoas suicidam? Porque elas não conheceram Jesus, ou se conheceram, frustraram e não quiseram Jesus Cristo. Porque Maria era para ser frustrada. Ela corre, ela foge. De repente chega um homem de Deus e traz uma palavra sobre aquele menino e fala: esse menino vai morrer à espada. Poxa, para uma mãe é frustração, meus irmãos. Minha mãe pegou minha irmã, morta com 2 anos de vida, debaixo de uma roda de um caminhão. Uma mãe pegou o seu filho assim, ó, para ela foi para o hospital carregando a menina. Eu era pequeno, tinha 5 anos. Aliás, eu tinha 4 anos de idade. Levou para o hospital, ela conta isso até hoje. Que os médicos atenderam, ela falou: não, eu acho que ela está viva. Irmão, como que é o trauma de uma mente dessa? Quantas vezes nós recebemos informações, meus irmãos, que vai nos traumatizando? Maria recebeu traumas lá no início da infância de Jesus Cristo. Como que foi a fé daquela mulher? Como ela caminhou? Diz a palavra, João capítulo 20, se eu não me engano, que ela, mais outras Marias, né? Maria Madalena, Maria de Salomé, não lembro mais, tanta gente, mas que as mulheres pegaram, né, um produto e foram lá no túmulo de Jesus para embalsamar o corpo de Jesus, não é? Maria, mãe de Jesus, estava lá. Ela foi lá, mais um monte de Maria. Uai, morreu o menino, mas então vamos lá zelar do corpo do menino, que já não era mais menino. E o corpo não estava lá, não é? Meus irmãos, ou nós aprendemos a viver em Cristo Jesus, sabendo que Ele ouve os nossos pedidos, e se nós cremos nele, Ele é Deus que responde aos nossos pedidos. Ou eu caminho na fé pensando assim, ou nós vamos viver parando diante das crises que acontecem diante da nossa vida. Sabe, nessa noite eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você nessa noite. Nós precisamos aprender a viver, meus irmãos, na terra. Há uma esperança, há uma viva esperança. Há um lugar reservado para nós. Há um trono de glória nos aguardando. E cada passo que nós tomamos aqui na face da terra, nós temos uma consequência. Maria viveu 33 anos e meio praticamente com Jesus Cristo, até ver ser realizada
a palavra que Simeão tinha falado para ela. Mas Maria não desistiu de Jesus. Maria não deixou Jesus. Meu irmão, você pode colocar vírgula na sua fé cristã, você pode colocar 2 pontos, ponto e vírgula, mas não coloque um ponto final nela. Caminhe com Jesus. Só permaneça com Ele. Sabe, Ele é a voz profética. Sabe, nós precisamos ser essa voz profética que clama aqui na terra. Sabe, irmão, João foi esse homem. Voz que clama no deserto, endireitai o que? O caminho. Preparai veredas, não é isso? Está lá em Isaías. Meu irmão, nós temos que ser a voz da fé, a voz profética que clama no meio do deserto. O deserto é aquilo que nós passamos de dificuldade, de problema. Voz que clama no deserto, endireitai caminho, porque Ele vem buscar a tua casa, a tua igreja, a tua noiva. E eu preciso me posicionar para ser essa noiva. Não importa quando Ele vem, o que precisa é que eu, dia após dia, me posicione na minha fé até que Ele venha. Ah, Jesus. Ah, Jesus, como nós precisamos aprender, ó Pai. Pai, nos fortaleça diante das adversidades, Senhor. Há uma palavra do Senhor, ó Deus, que bendito é aquele, ó Pai, cujas misericórdias do Senhor se renovam através de nós. Meu Pai, que a cada dia, Senhor, nós possamos crer na Tua palavra, clamar ao Senhor, crendo que o Senhor é Deus que ouve, acreditando, ó Pai, que o Senhor é Deus que está ouvindo os nossos pedidos, e o Senhor atenderá os nossos pedidos. Vem sobre nós, Jesus. Pai, tire de nós os traumas, nos fortaleça diante das crises que passamos, nos coloca o entendimento que nós somos filhos de um Deus que é vivo. Coloca em nós, ó Pai, que há uma viva esperança para ser vivida através de nós. Ah, Jesus, nos fortaleça. Senhor, nos dê sabedoria do Espírito Santo. Ó Pai, nos dê coragem para caminhar os nossos dias na terra. Ó Pai, nos dê sabedoria para trazer palavras proféticas, palavra de esperança, meu Pai, palavra que irá nos levar a lugares mais altos, porque há muitos corações, ó Pai, que precisam ainda conhecer Jesus. Que venha o Senhor mesmo, ó Pai, sobre nós, que venha o Senhor sobre a Tua casa, que venha o Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas, nos trazendo refrigério, descanso, nos trazendo, ó Pai, uma esperança que tanto nós precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia, aleluia. Não desista, meus irmãos. Hoje de manhã eu fui na casa de um casal aqui da igreja, rapidinho. E lá tem um pé de cajá que está cheinho de cajá. Nós conversamos ali alguns minutos. E aquele pé de cajá ministrou sobre a minha vida. Esse cajá, pé de cajá pequeno, né? Então quando dá muito cajazinho, os galhos dobram, né? Parece que vai quebrar, não é assim?
Porque ele tem um peso, não é? Tem um peso. E só que aquele peso ali, meu irmão, está produzindo o quê? Fruto. Então nós temos, meus irmãos, situações que nos levam a determinadas situações que nós vamos envergar. Nós vamos achar que é um peso. Mas se eu crer, meu irmão, que Jesus é quem nos sustenta, esse galho não vai quebrar. Sabe por quê? Porque na verdade não é um peso, mas é um fruto que vai ser produzido e vai ser gerado e que vai levar alimento para outros. Nós precisamos ser, meus irmãos, essa árvore, sabe, que vai produzir frutos. A voz que clama no deserto. Creia nisso, meus irmãos. Há momentos que eu acho que para mim parece que é um peso, que eu vou desistir ou que eu vou quebrar mesmo, que não vai ter mais saída. Mas o pezinho de cajá falou para mim: meu irmão, meu filho, isso não é peso não, isso é fruto. Vai gerar um fruto em alguém, você pode ter certeza que alguém vai ser fruto. Tomara que seja muitos frutos. Mas se for somente um fruto, que esse fruto possa produzir mais frutos. Adoro o Senhor com essa canção, Deus. Sabe, deixa Ele vir ministrar sobre a sua vida, meu irmão. Se você tiver que sair, saia. Sabe, não fique preso no horário. Adoro o Senhor com essa canção, sabe? Ele é rei, sabe? Ele é rei que vem. Declare isso para Ele, declare isso. Levante sua voz. Sempre reinarás, és santo, Deus que jamais falhou. Ele não falha, Ele nunca falha. Ele não vai falar sobre a sua vida, sobre a palavra que Ele tem sobre você. Ele está te ouvindo, Ele vai atender os teus pedidos. Tua presença aqui. Invoque a Ele, levante sua voz a Ele. Glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Com teu toque vem nos restaurar. O desejo dele é nos restaurar, meus irmãos. Teu Espírito vem nos avivar. Aviva a tua casa, Senhor. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Ah, Jesus, vem com o teu poder, ó Pai. Nos mostra que tu és Deus sobre nós. Renova as nossas forças, Jesus. Que nós possamos suportar o dia mau, sabendo que o Senhor vem. Deus, perto tu estás. Ele está junto de nós, Ele está junto de nós. Nossa oração responde. Declare isso. Com teu fogo em nós. Tudo que Ele quer nos incendiar com o teu poder.